Muito grande estar aqui a convite do Carlos Eduardo. Muitos podem achar estranho, né? Eu como médico, oftalmologista, vim falar de Santa Hildegarda, mas vou contar um pouquinho dessa história. Um dos temas que eu gosto muito de ler e de me aprofundar é a vida dos santos. Então, eu tenho o hábito de estar sempre lendo alguma vida de algum santo e algum outro tema, ou da especialidade, ou da medicina, ou de literatura, mas sempre tem um santo do lado ali para poder rechear as leituras do dia a dia. E recentemente, já tinha ouvido falar de Santa Hildegarda há muito tempo atrás, essa mística da Idade Média, mas recentemente muitas informações chegaram para mim de Santa Hildegarda de várias fontes diferentes, que me deu vontade de aprofundar sobre esse conhecimento. Uma das coisas foi saber que ela foi a primeira pessoa, entre homem e mulher da Idade Média, que fez uma coletânea de todo o conhecimento médico até o século XII, XIII. E escreveu um tratado de medicina e de biologia. Ela é a pessoa, paralelamente, eu e Vanessa, a gente estava numa viagem na França, para um congresso de oftalmologia, e uma amiga nossa francesa tinha acabado de voltar de um convento, de um mosteiro beneditino, que ela faz uma peregrinação, onde ela foi participar de um evento sobre Santa Hildegarda. E voltando da viagem, escutando um podcast sobre música clássica, quando eu me deparei que, sobre a música clássica da Idade Média, a pessoa mais importante é Santa Hildegarda. Eu falei, mas que coisa interessante, né? Várias vertentes diferentes numa mesma pessoa, mulher, na Idade Média. E aí, quando eu fui procurar ler a biografia, é uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo na época e à frente muito até do nosso tempo, de tanta profundidade e capacidade de unir toda a criação em torno de um objetivo único. Então, acho que isso é que trouxe essa vontade de aprofundar e ler mais sobre ela. E quando o Carlos Eduardo me chamou para falar, escolher um tema, eu falei, vou falar de alguma coisa de oftalmologia, vou falar de Santa Hildegarda. Eu estava embrenhado em Santa Hildegarda. Então, trouxe um pouquinho para compartilhar com vocês, que até pouco tempo atrás eu não tinha tanto esse conhecimento, esse contato com essa santa, com essa mulher. Ela viveu, Santa Hildegarda, de Bingen. E Bingen é uma cidade na Alemanha. Ela nasceu nessa cidade aqui, chama Bermersheim, que fica no Vale do Reno. Então aqui a gente tem o Reno, o rio Reno nasce na Suíça, e ele vem cruzando toda essa parte ocidental da Alemanha, né, pertinho da França, Luxemburgo, então ele recebe aqui, passa em Estrasburgo, na França, e ela nasceu aqui, perto de Mannheim, que é essa cidade aqui, ó, e ela então, depois, ela vive a sua vida num mosteiro em Bingen, que fica nessa curvinha do rio Reno aqui, e o rio Reno, então, vai desaguar lá em terras holandesas. Então, o Vale do Rio Reno é a região onde ela viveu, onde ela pregou, onde ela teve a sua vida. Como é que foi a infância e o chamado religioso dela? Ela nasceu nessa cidade, Bermersheim. Se eu falar alguma coisa em alemão errado, vocês perdoem o meu alemão, que não é a minha língua que eu sei alguma coisa. Mas nasceu nesse ano de 1098 e ela era a 10ª filha de uma família nobre. Então, imaginar na Idade Média, uma família nobre, tudo girava em torno da Igreja Católica e dos mosteiros. Os mosteiros beneditinos já tinham se espalhado pela Europa, então era o centro onde
as pessoas procuravam tanto atendimento espiritual, atendimento físico, cuidas de medicina, tudo era no mosteiro, era o centro. A vida política passava pelo mosteiro também. Tudo o centro da vida era o mosteiro. E as famílias nobres era muito comum ter muitos filhos e alguns filhos elas direcionavam para o mosteiro, porque é ali que eram educados as crianças. Quem queria ter uma educação melhor ia para o mosteiro. Então essa família era uma família nobre, tinha uma família nobre que era muito amiga dessa família da Santa Hildegarda, e tinha uma moça que entrou no mosteiro beneditino masculino. Não tinha diferença ainda entre homens e mulheres no mosteiro nessa época. Então ela fundou, essa moça nobre, chamava Yuta, fundou um eremitério dentro de um mosteiro masculino beneditino. E as famílias eram muito amigas. E cresceu a vontade dentro dos pais da Hildegarda de oferecer uma das crianças para o mosteiro. E a escolhida foi a 10ª, como se fosse um dízimo que eles estavam dando para Deus. Ela, com 8 anos de idade, então, entrou nesse eremitério para ser educada por essa jovem, que era mais velha, que ela chamava Yuta, que estava no eremitério. Então ela foi educada por essa jovem e pelos monges beneditinos da época, desse mosteiro. Ela, desde os 3 anos de idade, ela já mostrava uma sensibilidade de visões e premonições. Então tem um relato na história da vida dela, que é um relato que está oficial no Vaticano, no processo de canonização dela, que ela, com 5 anos de idade, ela estava andando com uma cuidadora dela e ela viu uma vaca e falou com a vaca: nossa, que bezerro bonito que está ali naquela vaca. E descreveu o bezerro. E as pessoas então falaram: está brincando, achou, não sei o quê. Depois o bezerro nasceu, cresceu e era exatamente a descrição que ela tinha feito. E ela tem várias histórias assim na infância de visões que ela tinha e que depois aconteciam. Isso está descrito na vida oficial dela. Quando ela entra com 8 anos, ela começa a relatar essas visões para um monge que virou um monge confessor e tutor dela também, chamava monge Volmar. Esse monge aconselhou ela, então: olha, melhor você não ficar falando isso para as pessoas podem achar que você está doida, não tem a cabeça no lugar, então guarda isso para você e quando chegar o momento a gente discute isso de novo. Então ela, quando criança, tinha muitas visões e começou a não falar isso para ninguém. Esse mosteiro beneditino, ele era dedicado a São Disibode, que era um místico, um eremita que viveu nessa região do Reno ali. Né? Então a Yuta foi a que fez essa educação básica e religiosa dela junto com esse monge Volmar. Ao mesmo tempo, ela tinha uma saúde muito frágil. Ela sofria de algumas doenças que paralisavam ela em alguns momentos, e ela ficava literalmente na cama durante semanas. Já se tentou identificar qual tipo de doença que era. Uma das doenças que claramente ela tinha era a enxaqueca. Ela tinha dores de cabeça terríveis e tinha o que a gente chama de aura visual na enxaqueca. Então ela via luzes brilhando, e essas luzes brilhando ela relata nas visões dela, e que eram acompanhadas de dores de cabeça terrível. Então uma das doenças que ela tinha era a enxaqueca, mas ela tinha outras doenças que paralisavam ela ficava paralisada. Então essa saúde frágil acompanhou ela a vida inteira. Tá? Quando ela faz 14 anos, ela faz então a sua profissão formal de virgindade para seguir a vida religiosa como beneditina, respeitando a regra beneditina. E aí a gente tem um intervalo onde ela vive a vida monástica religiosa, sem relato de visões, sem relato de nada, uma vida
de uma monja beneditina da Idade Média, até a idade de 38 anos, em que essa jovem que levou ela para o convento, que é a Yuta, falece, e aí ela é eleita, já tinha um grupo de 20 ou 30 jovens nesse mesmo mosteiro, e ela é eleita então abadesa para cuidar, porque ela era a mais ligada a Yuta, então elas já viam ela como uma líder daquele mosteiro. 5 anos mais tarde, ela recebe uma primeira visão, e essa visão, que tem uma descrição completa dela, autobiográfica, que ela mesma relata, tá? Que manda ela escrever as visões. Então ela recebe uma mensagem de Deus que a manda escrever as visões todas e divulgar isso. Agora imagina para uma moça de 40 e poucos anos, mulher, monja dentro de um convento, que recebe uma visão que manda ela divulgar para o mundo as visões. É uma situação inusitada. 6 a 7 anos mais tarde, ela recebe uma visão que manda ela sair do mosteiro e fundar um outro mosteiro. E aí é uma coisa inédita, fundar um mosteiro só de mulheres, não existia na época. E ela querendo fundar, sair dali e fundar um mosteiro. E ela acaba fundando esse mosteiro em 1148 a 1150, o mosteiro de São Ruperto. Aqui tem um detalhe interessante, porque todos os relatos da vida dela mostram que ela era muito obstinada nas decisões dela, muito séria e muito brava. Então, quando ela tinha a visão e mandava ela fazer alguma coisa, ela não afrouxava. Podia vir ordem de todo mundo, que ela achava que aquilo vinha de Deus, e ela não afrouxava. Então, a decisão dela sair do mosteiro impactou muito a vida dos monges que viviam lá, porque os monges estavam acostumados de ter as monjas junto, cuidando do ambiente, cuidando de tudo. E tinha a questão de, se elas saíssem, ia dividir o rendimento do mosteiro. As doações que iriam só para esse mosteiro, iriam para outro mosteiro na mesma região. Então tinha um monge que era completamente oposto a essa decisão dela de sair. Não era o abade, não, era um outro que fazia discursos contra essa mudança dela. E tem um dos relatos que fala que esse monge falou tanto que ele começou a desenvolver uma doença na língua, que se imagina que seja um tumor na língua, que ele começou a ter dificuldade de falar. E ele não falava, começou a não falar, e ele ficou sem falar. Até o momento em que ela adoece e vai para a cama, e ninguém consegue fazer ela levantar, recebe a aprovação do bispo local para se abrir um outro mosteiro, e aí o monge que estava com a dificuldade de falar vai até o local, que é esse monte de São Ruperto, e lá então ele tem uma cura milagrosa por intercessão do São Ruperto, e ele volta, a dificuldade dele na língua some, e ele volta a falar, e ele então vai contar para a Santa Edegada que ele ficou curado por intercessão de São Ruperto, para poder liberar ela para fazer o mosteiro. Então, sempre na vida dela, nas decisões, existe essa questão da doença, ela ficar doente, ter algum fator que ajuda ela na situação das decisões que ela toma. Isso é uma constante ao longo da vida dela. Agora, antes de começar a escrever, ela enfrenta essa dificuldade, né, de uma mulher no mosteiro começar a divulgar o que ela está recebendo de visão. Ela primeiro pede autorização para o confessor dela, que é o monge Volmar. O monge Volmar autoriza. Olha, isso vem de Deus, eu acompanho você desde 8 anos de idade, você pode divulgar. Ela fica receosa,
não fica satisfeita com essa aprovação. Aí ela escreve a São Bernardo de Claraval. São Bernardo estava começando ali, já tinha uma estrutura bem feita, né? Os ciências já estavam bem estabelecidos, mas era uma comunidade ainda pequena. E ela escreve para ele, ó, desde a minha infância, essa é a carta, as cartas dela existem até hoje, e a gente pode ler, inclusive a resposta de São Bernardo também. Desde a minha infância eu vejo grandes maravilhas que a minha língua não pode pronunciar, a não ser que o Espírito de Deus me ensine. Esta visão ensina-me o sentido oculto dos textos do Saltério, do Evangelho e de outros volumes, ensinando-me o sentido profundo das coisas, ainda que não me ensine as letras alemãs que desconheço, apenas sei ler com simplicidade. Então aqui a gente vê que ela foi educada basicamente sobre os textos bíblicos, né? Ela não tinha formação clássica nenhuma. E aqui se vê também, e vários estudiosos já se debruçaram sobre essa fala dela, que ela era uma monja comum no mosteiro, que teve uma educação como uma monja comum, e que a partir desse momento ela tem todo o conhecimento infuso do conhecimento teológico. Então, muitos já advogaram que nesse momento dessa visão que pede para ela escrever, ela teve uma infusão completa do Espírito Santo, onde ela foi capaz de compreender toda a Escritura a partir daquele momento. Tá? Então, isso é uma coisa que não foi construída nela, ela não se debruçou para estudar como uma teóloga, não. Ela relata isso e acredita-se que isso seja verdade, que a partir daquele momento ela teve uma infusão do Espírito Santo para poder ter aquela compreensão. São Bernardo responde a ela. São Bernardo devia ser muito ocupado ou muito prático, porque a resposta dele são 3 parágrafos, são muito rápidos. Ela escreve um texto longo para ele e ele responde em 3 parágrafos. Mas o básico é isso daqui, ó: alegramo-nos com a graça de Deus que está em ti, e te admoestamos que a recebas como verdadeira graça. Então ela recebe uma autorização do confessor, recebe uma autorização de São Bernardo na época, que era uma figura importante, mas mesmo assim ela fica insegura, porque ela era tão dedicada à igreja, respeitava tanto a igreja, que ela pede uma aprovação eclesial. E aí ela manda para o bispo local. O bispo local meio que não dá muita bola com aquilo ali, mas ela pede a intercessão de São Bernardo. São Bernardo então escreve para o Papa da época, Eugênio III, que era discípulo de São Bernardo, era cisterciense. Então, o Papa Eugênio III, coincidentemente, estava presidindo um sínodo na cidade de Tréveres. Tréveres é muito pertinho de Bingen. E nesse momento, então, ele compõe uma comissão de teólogos para se debruçar sobre essas visões que ela está escrevendo. E esse primeiro livro de visões se chama Chívias, e ele está incompleto ainda. Mas ela manda esse texto incompleto para a comissão de teólogos, eles analisam durante esse sínodo em Tréveres, e tem o relato do sínodo, onde o próprio Papa pega, depois que a comissão dá um parecer favorável, o próprio Papa pega o texto e lê para todos os bispos reunidos, e todos ficam boquiabertos com a capacidade daquela monja semi-analfabeta, só teve educação básica lá no mosteiro, escrever aqueles relatos maravilhosos das visões que ela está relatando. E o Papa, então, envia uma carta dando a sua licença apostólica para que ela continuasse a escrever e publicasse e divulgasse os seus escritos. Então, a partir desse momento, ela muda de vida. Ela encara isso como uma missão apostólica dela, de divulgar essas visões que ela tem. Então, ela começa a ser um canal de visões para essa divulgação. Aqui é só... por curiosidade, a imagem de São Ruperto, que é
o padroeiro do mosteiro onde ela vive, onde ela viveu a vida inteira, inclusive. Ela tinha essa função de abadesa que ela nunca abdicou, então ela continua sendo chefe e líder espiritual dessas monjas, 30 monjas que viviam com ela nesse mosteiro. Ela fazia o atendimento às pessoas que procuram o mosteiro, e na época era muita gente que procurava o mosteiro, tanto para atendimento espiritual quanto para atendimento físico, fome. O mosteiro era o centro da sociedade medieval naquele momento. E a partir dessas visões ela assume outras missões, uma missão de profetisa e teóloga. Ela assumiu essa missão como uma verdadeira profetisa. No profetismo dela, já se estudou muito isso, nota-se 3 características básicas que ela segue isso a vida inteira. Primeiro, ela declara sempre a sua própria incapacidade, como a gente vê naquele parágrafozinho que ela fala que ela era iletrada. Ela sempre, na visão, ela se coloca como uma pessoa inferior, incapaz, mas que recebe essa iluminação do alto e que só a graça divina é que faz ela superar essa incapacidade e fazer essa divulgação. Esses 3 elementos estão a vida inteira permeando a vida de Santa Hildegarda. O conhecimento profético não tem sua origem nela, né? Isso aqui é um trabalho de um filósofo. Hildegarda se percebe como portadora de um conhecimento, ela é mensageira somente de uma verdade, mas ela nunca produz essa verdade. Então, tudo que ela fala em nome de Deus. É uma visão que ela teve para ajudar na evangelização e na missão apostólica e pastoral que ela tem. Nessa atividade que ela assume, ela faz o quê? Ela manda cartas e aconselhamentos para papas e bispos, autoridades políticas. Ela encontra o Frederico, que não é barba roxa, é barba ruiva, né? Barba ruiva, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, da época. E ela faz essas exortações para todo mundo, independente se era religioso, se era bispo, se era papa, se era homem e mulher simples, se era o prelado lá, o pároco da igreja. Então ela manda muitas cartas, são mais de 400 cartas que ela tem registradas dela. Esse encontro com o Frederico Barba Ruiva é muito interessante, porque ele é o imperador da época e ele começa alinhado com a Igreja Católica, com o Papa. Ele foi eleito pelos príncipes eleitos, o imperador era eleito pelos príncipes eleitos da Alemanha. Ele foi eleito e ele começou a governar junto com o Papa. Chegou um determinado momento, os príncipes eleitos queriam indicar os bispos da região para ter o controle ali. E ele foi a favor, o Papa foi contra. Então ele rompeu com o Papa e ele indicou um antipapa. Nesse momento que ele rompe com o Papa e indica um antipapa, Hildegarda escreve para ele. E faz ameaças que, se ele não voltar atrás, ele vai sofrer as consequências, inclusive faz uma previsão de morte para ele. E o que acontece? Ele não rompe, o Papa que ele indicou morre, todo mundo ficou na esperança dele voltar à amizade com o Papa fiel de Roma, ele não volta e indica um outro. Nesse momento ele vai para a guerra e morre. Então, uma das coisas de visões da Hildegarda que é atribuída a ela é a morte do Frederico Barba Ruiva. Quais são as obras de Santa Hildegarda? Então, aqui a gente passou sobre a vida dela, vamos passar rapidamente sobre as obras. O primeiro delas é esse livro, chama Scivias. Scito vias Domini, conhece os caminhos do Senhor.
É a primeira obra teológica dela, é a primeira obra dela de qualquer área, é essa daí. Foi escrito entre 1143, você vê que ela tinha ali 50 anos de idade, quase, 1153. Demorou 10 anos para ser escrito. Então aqui ela relata o momento que ela tem aquela visão onde ela recebe a infusão do Espírito Santo. Aquela visão fatídica que manda ela escrever. Então ela, uma ardente luz de um intenso brilho veio do céu para se pôr por completo em minha mente, como uma chama que não queima, mas que ilumina. Ela me preencheu totalmente, coração e alma, como um sol que esquenta algo com seus raios. E mais uma vez eu poderia ter o gosto de entender realmente o que diziam e o que significavam os sagrados livros. No final dessa visão, uma voz lhe ordenou por 3 vezes: ó mulher frágil, cinza de cinza, corrupção de corrupção, proclama e escreve o que vês e ouves. É a partir daí que ela muda a vida dela, dessa visão. E um resumo do Xívias, para a gente entender o que é o Xívias. São 26 visões em forma ordenada sobre os mistérios da salvação, divididos em 3 livros. O primeiro livro são 6 visões sobre a criação e a entrada do mal no mundo. O segundo livro, 7 visões sobre a salvação e a encarnação de Jesus Cristo. E o terceiro livro são 13 visões sobre as virtudes e sua tarefa na construção da salvação. Então ela relata, imagina os bispos do sínodo escutando isso daqui, né? Uma monja recebendo do céu toda a explicação da criação, da salvação e do caminho da salvação. É isso que ela escreve nesse livro. Pela estrutura da obra, pode-se perceber que o objetivo principal da autora é, através dos ensinamentos da doutrina cristã, mostrar o caminho, por meio da prática das virtudes, que deve ser percorrido para se alcançar o reino celeste. Esse é o caminho que ela faz no livro Xívias dela. Ela tem mais 2 obras teológicas de peso. A próxima dela é essa, Livro dos Méritos da Vida, que foi escrito em seguida. Esse Livro dos Méritos da Vida é um tratado de ética que estabelece a oposição entre os vícios e virtudes a partir de figuras metafóricas. Então ela recebe as visões e nessas visões ela reconhece as virtudes e os vícios e faz o contraponto entre elas. Então os vícios, por exemplo, são descritos ou retratados como formas grotescas que misturam partes humanas e animais com o objetivo de mostrar e alertar para o perigo de não encontrar o caminho a ser seguido para alcançar o reino celeste. Então, o objetivo sempre é o mesmo, a salvação, caminho de saudação. E esse livro ele é apontado como um aprofundamento teológico das primeiras visões mostradas no Xívias. Ela tem um terceiro livro de visões, que é o livro das Divinas Obras, que é o livro seguinte. Depois que ela termina o de Méritos da Vida, ela escreve o livro das Divinas Obras. Esse é inspirado no Evangelho de São João, então o tema é a caridade, né? E ela, como mulher, ela hoje em dia se resgata esse papel dela e esse viés de sempre puxar para a mulher e valorizar a mulher. Ela coloca a caridade representada por uma figura simbólica de uma mulher linda e forte, que na época era um escândalo, porque as mulheres tinham um papel diferente na sociedade, apesar da Igreja Católica sempre ter as mulheres valorizadas. Mas não era a realidade da sociedade da época. E ela trata de temas como a Trindade, a criação e a redenção. Traça uma estreita relação entre o homem e o universo, e ela discorre a sua antropologia filosófica, que é a verdade revelada de que o homem foi criado à imagem de Deus, trabalhando a questão da igualdade e diferença entre o homem e a mulher. Ela encara o homem e a mulher como seres que se complementam entre si,
que viram, na verdade, a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele é criado da terra e a mulher é criada do homem. Então, ela vê peculiaridades de diferenças entre o homem e a mulher por causa da diferença de origem, de criação, que explica as diferenças entre homem e mulher, e ela aprofunda essa diferença entre homem e mulher por causa da diferença da criação, mas ela mostra isso como uma complementaridade para chegar à imagem e semelhança de Deus. E nesse livro, ela faz uma série de ilustrações que ela mesma compõe, ela desenha e pinta. Aqui a gente faz um parêntese porque a gente acha que ela escreveu, ela não sabia escrever direito. Todos os livros que ela escreveu, ela ditou, ou para o monge Volmar, primeiro, ou depois para uma assistente dela que ela teve que chamava Richarles, uma monja também. Então ela não sabia escrever. Ela lia, entendia, mas não escrevia. Mas ela desenhava muito bem. Então aqui, vocês conhecem muito bem essa minha imagem icônica, né, do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que mostra o ser humano no centro do círculo, para mostrar as proporções do ser humano, e o ser humano no centro do universo, né, toda essa questão que veio do Renascimento, da importância do ser humano. Quando a gente confronta essa imagem, que é do século XV, feita por Leonardo da Vinci, por essa imagem feita por Santa Hildegarda no século XII, a gente fica impressionado. Esse é um desenho dela, onde ela coloca o ser humano no centro do universo. E existe uma explicação linda sobre esse desenho dela. Ela faz uma série de desenhos com o ser humano, contando a história da importância do ser humano como centro da criação. E tem toda uma simbologia aqui dos 4 elementos da natureza, que estão sempre envoltos do ser humano. Então, vale a pena depois aprofundar nisso na internet, acha fácil. Mas a gente vê que ela é uma pessoa tão fantástica que ela consegue descrever uma coisa anos antes do que Leonardo da Vinci, que é esse grande mestre, fez no século XV. Quais são as outras obras que a gente vê que ela fez? Então, aquelas exortações, aquelas cartas que ela mandava, são mais de 400 cartas, né, dirigidas a papas, cardeais. Existe hoje a compilação das cartas de Santa Hildegarda. E ela fazia isso para fazer exortações e correções fraternas e pastorais às comunidades. A obra dela leva essa inconfundível marca do modo feminino de pensar, de escrever, atuar e viver. Ela logrou no seu tempo a aceitação, o respeito e a veneração de papas. Isso aqui é muito importante, porque ela teve um reconhecimento e isso estimulou ela cada vez mais a perseverar na sua missão. As críticas que ela teve, e teve algumas, ela conseguia levar bem porque ela teve um apoio muito grande do clero, porque ela era vista como uma pessoa correta naquela época, que via as coisas da igreja corretamente, e lembrar que nessa época estava surgindo a heresia dos cátaros, que estava espalhando no sul da França e já chegando na Suíça. Então ela vive numa época turbulenta para a Igreja Católica e de ameaça às doutrinas católicas. Ela escreveu 2 biografias de santos. Ela escreveu a biografia do São de Cibod, que é aquele primeiro mosteiro que ela foi, e escreveu a biografia de São Ruperto. Ela escreveu poemas. Existem poemas dela, sempre com tema cristão, católico. Fez alguns pequenos trabalhos exegéticos, né? Fez uma explanação da regra de São Bento, fez uma explanação do símbolo do credo de Santo Atanásio, fez uma exposição do Evangelho sobre o ano litúrgico e tem respostas a 38 questões sobre problemas teológicos.
Esses trabalhos, acredita-se que ela tenha escrito para uso interno. Como abadesa, ela deixou isso como uma memória para o uso interno das monjas, para sempre ter aqueles livros para consulta e para aprofundamento. A gente vê como foi profícua isso tudo a partir dos 43 anos de idade. Ela criou também uma língua própria, com termos próprios, com mais de 1000 termos, que ela se comunicava com as irmãs. E ela comunicava com aquilo e muitas vezes as pessoas não entendiam, então ela tinha um dicionário para mostrar o que era o que, qual palavra era o que. E isso tudo tem hoje em dia. A gente vai aprofundar a vida dela, a gente fica impressionado com a quantidade de coisa que ela fez. Eu ainda nem cheguei na medicina e na música clássica. Chegando na medicina, aqui é interessante, porque esse trabalho dela, ela fez, e tem esse nome completo aqui em latim, que é só o Carlos Eduardo e os membros do Instituto que sabem ler esse nome em latim aqui. Ela chama Livro das Sutilezas das Várias Naturezas da Criação. Possui 2 partes, tem o livro da Medicina Simples e Causas e Curas, ou livro da Medicina Composta. Esse primeiro livro dela, o que ela faz? Ela descreve a natureza, as ervas, as pedras, tipo de pedra, tipo de erva, toda a botânica, os tipos de plantas. Ela resume o conhecimento que existia até aquela época. E ela também pega esse conhecimento de biologia que ela traz e aplica na medicina. Então ela pega todo aquele conhecimento médico de cura através de ervas, através do uso de pedras da natureza, e descreve as doenças, a origem dos sintomas e o tratamento, qual que é. Então esse livro foi um livro que eu e a Vanessa compramos lá na França esse ano, e ele descreve tudo a partir da visão da criação, da entrada do pecado do mundo. Então, na visão dela, o que é a criação? Deus criou o homem e a natureza no paraíso perfeito. A partir do momento, no paraíso não tem doença, não tinha nada. No momento em que o homem peca, Adão peca, entra o mal do mundo e o pecado. E quando entra o pecado, entra a doença. E a doença é sempre um distúrbio da harmonia da natureza criada por Deus. Então, se Deus é bom e misericordioso, e Ele criou tudo o que há, fez a criação, é natural que na natureza exista o remédio para o pecado. Como existe a confissão e os sacramentos para curar o mal espiritual, existe também na natureza aquilo que cura o mal físico. Essa era a filosofia da medicina de Santo Hildegard. E ela descreve maravilhosamente bem a origem das doenças, o tratamento para cada doença baseado nas propriedades de cada erva. E ela era muito procurada. Nesse momento, aí a gente faz um parêntese, na história da medicina ela não é citada. Você pegar livros de história da medicina. Por quê? Primeiro, esse livro dela, apesar de se ter certeza que é dela, na época não se publicava livro com autoria. Porque ainda mais mulher não podia escrever. Então isso era um conhecimento dentro do mosteiro dela, que ela usava para curar as pessoas que vinham e procuravam o mosteiro. E isso foi depois recolhido, depois da morte dela, e foi feita essa compilação, que é esse livro daí. Então elas tratam das enfermidades, do remédio, sempre nessa visão de uma totalidade holística, né? Vendo a saúde como uma visão holística que envolve não só o corpo humano, mas a natureza e a criação e a parte espiritual também. Por esse motivo, a gente tem hoje áreas da medicina
que se debruçam completamente sobre a obra de Santo Hildegarda. São essas áreas de medicina integralista, medicina holística, cura pelas pedras, cura pelas ervas. Hoje tem um resgate disso muito grande. E isso vem, então, se debruçando muito sobre o conhecimento dela. Esse tratado de biologia e medicina, ela faz isso, que a boa parte das doenças do homem é consequência do pecado original. E aí a gente passa para a arte das músicas. Então, além da parte toda teológica, da parte toda da medicina, ela vem agora música, poesia e artes cênicas. Então, o que ela faz? Além de abadesa, mística, teóloga, escritora, poeta, pregadora, médica, artista plástica, a gente já viu isso até agora. Ela era também grande compositora e dramaturga. Então, como é que ela se debruçou nisso? Ela compôs 77 canções litúrgicas, antífonas, responsórios, sequências, hinos, Kyrie eleison, aleluia, para o uso do mosteiro, para o uso interno. Então ela compunha para as próprias irmãs usarem. Outra coisa, ela não assinava nada, porque na época também não tinha esse conceito de direitos autorais, de nada. Ela compunha para usar internamente e estava lá. Existe uma sinfonia, que é a Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestiais, que ela compôs também. Mas o mais impressionante é que ela compôs um auto dramático musicado. É a primeira descrição de uma proto-ópera. Não existia ópera nesse momento. Música clássica era incipiente. Tinha o canto gregoriano. Então, o que ela fez? Ela fez um teatro musicado, onde as irmãs representavam personagens. Algumas irmãs eram vícios, outras irmãs eram virtudes, se vestiam como tal. Ela desenhava a roupa, ela vestia a roupa, os caracteres, e ela fez a música e compôs a música para esse espetáculo. Então, essa ópera dela, esse autodramático musical, chama Ordo Virtutem, é considerada a primeira proto-ópera da música clássica. É um conjunto de 14 peças musicais em forma de um pequeno drama, como forma didática da síntese dos Chívias, descrevendo de maneira dramática a origem e o destino do homem final. Então, basicamente, essa ópera, essa música dela era o seguinte: tinha uma alma perdida, e essa alma, que era uma monja que representava, ela era toda vez tentada pelos vícios ao longo da vida, só que as virtudes vinham em socorro dessa alma até o final da vida, essa alma ser socorrida pela maior virtude de todas, que é a humildade. Quem salva é a humildade nela. Então, ela escreve essa música e todo o texto e toda essa composição. E, de uma certa maneira, hoje tem muitos estudiosos estudando a música de Santo Hildegarda, que vem naquele podcast que eu escutei que me chamou a atenção. O canto gregoriano tradicional, até esse momento, ele era uma nota por sílaba. A pessoa cantava uma nota por sílaba. A amplitude de notas era pequena, não ia muito do agudo ao grave, ficava mais ou menos sempre na mesma altura. E as letras eram sempre retiradas de um texto bíblico. Esse era o canto gregoriano tradicional. O que ela faz? Ela inova, ela faz várias notas por sílaba, ela aumenta a amplitude das notas. Então, por ser mulher e fazer música para mulher, ela coloca notas muito agudas e muito graves. E ela faz as letras a partir, como se fosse uma poesia, a partir de um conhecimento teológico e de uma atividade pastoral dela. Então, aqui eu trouxe, só para a gente poder exemplificar, para vocês verem, o
canto de Santa Hildegarda. Vamos ver se vai agora. Qualquer plataforma de streaming atualmente, Apple Music, Spotify, consegue achar playlist de Santa Hildegarda. Atualmente ela virou pop. Deixa eu ver se esse aqui entra. Eu sou a única. O que está acontecendo com o meu corpo? Uma em cada 4 mulheres vive com os desconfortos dos escapes de urina. Chegou a hora de viver à vontade. Chegou Poise. O absorvente feito para escapes de urina para que você se sinta livre novamente. Poise. Viva à vontade. Conheça os novos sabores de Fusion. Ó. Como é que vai muito agudo. Aí a gente chega no final da vida dela. Então, uma mulher santa que teve a aprovação do Papa, a aprovação do bispo, a aprovação da comunidade que ela ajudava. Ela fazia viagens apostólicas, uma mulher viajando para pregar, na época pregava nas catedrais. Chega ao final da vida, mas ela era turrona. Acontece um fato inusitado. Um rapaz jovem, daquela comunidade, tinha sido excomungado pelo bispo local. E ele morre. E quando ele morre, a família vai enterrar ele no mosteiro de São Ruperto, no cemitério do mosteiro. E ela aceita e enterra o rapaz lá. Isso criou um problema, porque não se podia enterrar uma pessoa excomungada num cemitério santo do mosteiro. Então, o padre local, o bispo, ameaçou ela e mandou exumar o corpo e tirar o corpo do rapaz. E ela então escreve e fala que não ia tirar porque o rapaz tinha morrido em estado de graça. E então, não, ele estava excomungado, ele não estava em estado de graça, ele vai ter que ser exumado o corpo dali. Ela fala, eu não vou exumar. Aí o bispo vira e fala assim, se você não exumar, eu vou botar um interdito no seu mosteiro. Ela falou, pode botar, eu não vou exumar, porque ele morreu em estado de graça. E nesse momento o bispo então bate o pé e dá o interdito, e o interdito na época proibiu as irmãs de terem sacramentos. Elas não podiam se confessar, não podiam ter missa, não podiam receber comunhão. Para essa monja com 82 anos de idade. Uma santa. Ela acatou a decisão do bispo, seguiu. Claro que ela ficou sempre batendo o pé que o rapaz estava em estado de graça, mas cumpriu a ordem, até chegar, depois de quase 1 ano de interdito, no final da vida, sem receber sacramentos nenhum. No final da vida, o bispo então cede e acredita nela que ele morreu em estado de graça, deixa o jovem enterrado lá, libera o interdito, ela recebe os sacramentos da confissão, comunhão, unção dos enfermos e morre de uma doença inesperada. Morre em estado de graça. A descrição da morte dela existe no relato da vida dela, que foi um processo de canonização,
Os monges que estavam do lado dela e as monjas relatam que, no momento, apareceu uma luz, 2 grandes arcos no céu, no quarto dela, acima do quarto, com uma luz muito forte, e num determinado momento aparece uma cruz vermelha entre esses 2 arcos, e que nesse momento então a luz faz um brilho muito forte e se apaga por completamente. Esse é o relato da morte de Santa Hildegarda. Então, rapidamente, o pensamento de Santa Hildegarda. Como médica, ela fazia essa estreita união entre o ser humano e o cosmos, a complementaridade entre o homem e a natureza. Corpo e alma são concebidos como uma unidade integral. Ela valoriza muito o papel da mulher. E aí vem um detalhe interessante, porque os cátaros, na época, eles viviam uma vida muito ascética. E a grande briga dos cátaros era que os papas e os bispos tinham uma vida luxuosa e que não mostravam, por exemplos, como era a vida cristã e o desapego do mundo material. E os cátaros pregavam justamente o desapego do mundo material. E nessa visão dualista dos cátaros, que eles viam tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. Essa é a heresia cátara, é o dualismo. Ela viu o contrário, a criação é boa. Não é tudo material é ruim, a criação é boa. Então os cátaros pregavam contra a relação sexual do casamento, pregavam para não ter filhos, porque vai colocar filho no mundo, o mundo é do demônio, o mundo é do mal. O mundo é mal, para que vai ter filho? Os cátaros eram essa. E ela era o contrário, não, tem que ter filho, a criação do mundo é essa. A criação do homem faz parte da criação de Deus. O homem trabalha em conjunto com Deus na criação do universo e da humanidade. Então, ela foi muito usada nesse momento para combater os cátaros, esse conhecimento dela. Né? O clero considerava ela na verdade, dentro da ortodoxia da Igreja Católica, contra essa nova visão que estava surgindo, que era a heresia cátara. O legado dela, vocês viram, é muito vasto. Né? A gente tem visões que até hoje inspiram místicos e teólogos, as composições musicais, os escritos médicos são estudados. Ela é uma figura, na verdade, uma figura exemplar de sabedoria, coragem, espiritualidade, que transcendeu as limitações do seu tempo e deixou essa marca indelével na história da humanidade. Como é que foi o reconhecimento dela, né? Uma pessoa dessa, claro que não morreu no anonimato. Quando ela morreu, ela já tinha aquele cheiro de santidade. Então, muita gente ia ao túmulo dela, pedia intercessão dela. Tem relato de que ia tanta gente e pedia tanto milagre, a afluência de pessoas era tão grande, que as monjas passaram a rezar para ela não fazer mais milagre. Para parar de fazer milagre, para parar de ir gente lá. Porque estava atrapalhando a rotina delas. E ela parou de fazer milagre um tempo. Né? E aí o que aconteceu? O processo dela foi aberto. Ela se iniciou o processo de canonização logo no século XIII. Só que no final do século XIII, o que aconteceu? O Papa foi para Avignon. E esse processo se interrompeu. E nessa confusão da Idade Média, do Papa vai para lá, Papa vai para cá, a Alemanha vai para lá, vai para cá, os príncipes brigam, família Habsburgo sobe no poder, aquela confusão toda, o processo ficou parado. E como parou a questão de milagre, o negócio não andou. O que aconteceu? Até o século XX, em que o cardeal Ratzinger, alemão, conhecia toda a história dela, era o cardeal no Vaticano, e a Conferência dos Bispos alemã pede a reabertura do processo de canonização da Santa Hildegarda. Esse processo, então, reinicia, começa a ter vários relatos, a conferência pede para o povo rezar por intercessão dela, e começa a ter muitos relatos e resgatar essa história toda maravilhosa dela.
Então ela é canonizada, aprovada pela comissão e canonizada pelo Papa Bento XVI, aí sim ele, em 2012, que a transforma doutora da Igreja logo em seguida. Então ela vira santa e doutora da Igreja, quase que no mesmo ato. Então este reconhecimento tardio dela sublinha a força dela e a influência duradoura da vida que ela teve, do legado que ela tem. Se é uma pessoa que fez naquele momento, mas que aquele não perdura, aquilo teria se perdido. Agora, 1000 anos depois, a gente está estudando ela aqui, está resgatando toda essa beleza que foi o legado dela, é porque realmente ela foi uma mulher que marcou ela. O seu dia é 17 de setembro. E na época que eu tinha sido convidado, era justamente próximo da data dela para falar aqui de Santa Hildegarda, em setembro. Então foi uma mulher extraordinária, cujas contribuições para a teologia, música, ciência e medicina continuam a reverberar até hoje. Sua vida e obra são testemunhos de uma mente brilhante, uma fé inabalável, e somos inspirados por sua coragem, sua sabedoria, seu compromisso inabalado com a verdade e com a justiça, né? E essa valorização das virtudes como caminho de salvação. Então, complementando o Carlos Eduardo, né? Santa Hildegarda, rogai por nós. Muito obrigado, gente. Comentar, depois fazer uma pergunta, fique à vontade. Se eu souber.